Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Simone Braga e hoje vamos falar sobre os novos e promissores tratamentos para a doença de Parkinson. A doença atinge o sistema nervoso central e compromete os movimentos. E para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. O doutor Daniel Santos, neurologista, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Muito obrigada pela presença. Recebo também a doutora Elaine Goulart, representante de Farmanguinhos da Fiocruz. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada. E também, para completar o nosso time de convidados, a doutora Vilma Costa Souza, fisioterapeuta e fundadora da Associação Parkinson Carioca. Seja bem-vinda, doutora Vilma. Muito obrigada pela presença. E antes de começar a nossa conversa, vamos acompanhar uma reportagem sobre o assunto. Mariana Rosadas esteve na associação e mostra agora como é o tratamento de algumas pessoas que têm a doença. Vamos ver. Laudecida nem sabia que mulheres também podem ser acometidas por Parkinson. Por eu trabalhar em hospital, em centro cirúrgico, para mim foi mais surpresa ainda, que eu me vi limitada do médico, a ponto do médico perceber a minha mudança. A técnica em enfermagem foi diagnosticada com a doença antes dos 50 anos e pensou que teria que parar de trabalhar. Você está no hospital, ativa, instrumentando, instrumentadora particular dos bons cirurgiões. Então aquilo me vi doida. A Associação Parkinson Carioca, que funciona desde 2008, oferece diferentes modalidades de tratamento, como fisioterapia motora, em grupo e individual, dança e práticas integrativas complementares, como massagens e reiki. O trabalho de reabilitação física é fundamental, mas espaços como esse promovem ainda socialização, inclusão e acolhimento. Dona Glória cuida do marido, Paulo Sérgio, de 73 anos, diagnosticado com Parkinson há 6. É só aqui que ela encontra escuta. O local onde eu consigo conversar e bater papo é só aqui. Aqui a gente conhece pessoas que vai chegando pela primeira vez, a gente que já está mais tempo já passa um pouco de informações, a gente passa informações de, por exemplo, troca de remédios, né? Se um não tem no momento, o outro tem, aí a gente passa para o outro e vice-versa. Vira tipo uma família grande. Pacientes e cuidadores participam de palestras, passeios culturais e festas de confraternização. Tudo isso contribui para uma melhor integração e qualidade de vida de todos. Heloísa, que convive com a condição há 5 anos, conta que ainda há muito preconceito contra quem tem Parkinson. É impressionante, as pessoas acham que você está furando fila, que você está avançando, fazendo uma coisa indevida, e quando você não tem outra capacidade. Eu acho interessante essa cordão, mas o povo ainda não registra que aquilo é uma sinalização de um deficiente. Ruth tem um implante de ECP, estimulação cerebral profunda, um tipo de terapia para tratar Parkinson que ela enfrenta há 15 anos. Eu botei DBS, são dois sensores que se colocam aqui no cérebro, né? E o aparelho aqui no peito, que é para amenizar um pouco a doença. Aí tem 2 anos que eu botei. E aí, desde então? Melhorei bastante. Acabamos de ver, então, aí, né, o exemplo de várias pessoas com a doença de Parkinson. Doutor, novidades no tratamento, o que nós temos hoje em dia? O tratamento da doença de Parkinson, na verdade, ele tem uma história muito longa e profícua, desde a década de 60, né? Com o advento dos tratamentos sintomáticos. E por muitos anos, basicamente, a gente teve a oportunidade de vivenciar como única alternativa o uso de uma medicação chamada levodopa, né? E hoje, de alternativa que a gente tem na prática clínica, são uma pletora diferente, distinta de oportunidade de tratamento, que vai desde a administração da levodopa por infusões subcutâneas prolongadas até tratamentos cirúrgicos
para o tratamento da doença de Parkinson, né? A gente, cabe lembrar que esse tratamento, ele não é para todos os pacientes, né? O tratamento da doença de Parkinson, ele é eminentemente clínico, né? O diagnóstico e a condução envolve principalmente a prevenção, a tentativa de prevenção da doença e da evolução da doença com a implementação da atividade física, da reabilitação. A gente vai ter a oportunidade aqui de conversar também sobre isso aqui no debate, mas acima de tudo, tentando prevenir as complicações mais avançadas da doença, mas também para uma parcela significativa da população que vive com a doença. A gente está lembrando que hoje no mundo a gente chegou a números que dobraram a prevalência da doença no mundo. A gente está falando de 8 milhões, estimativa de pessoas que vivem com a doença de Parkinson no mundo. É muito importante que a gente ofereça essas novas formas de tratamento. Existem ainda também o desenvolvimento de anticorpos monoclonais contra a proteína que se acumula nos pacientes que desenvolvem a doença. Isso está em estágio ainda de pesquisa, e até o uso de terapia celular com células-tronco, que também está sendo desenvolvido tanto no Brasil quanto no exterior. Pois é, agora eu vou passar para a doutora Elaine aqui também a questão do novo tratamento, né, na Fiocruz. Isso. Então, desde 2020, a Fiocruz produz o Pramipexol, né, o dicloridrato de Pramipexol. Então, além de produzir o medicamento, que eu acho mais importante é que ele produz o IFA, que é o insumo farmacêutico ativo. Então, torna a nossa indústria nacional mais independente. Se acontecer algo, já temos nosso IFA, né? Então, acho muito importante isso. E em 2023, foi entregue ao SUS 16 milhões de unidades farmacêuticas. E no final de 2023, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou na lista de medicamentos de referência o Pramipexol, o que ele é amplamente usado e ele, além disso, ele tem uma qualidade, ele tem segurança e é muito eficaz. Então, assim, lógico, precisamos de todos os medicamentos, mas temos aí o Pramipexol também. E com bons resultados, com bons né? resultados. Ótimos resultados. Isso. Agora, viu uma importância da associação nesse trabalho todo com a sociedade que vocês estão fazendo aí há 15 anos. Conta um pouquinho pra gente. Nós vimos na reportagem, né, a importância desse trabalho, mas ali vocês acolhem as famílias e colocam os direitos, né, de cada paciente. Como foi dito, né, a medicação é fundamental para manter um certo equilíbrio, né, para o paciente com doença de Parkinson. Então, é a reposição de dopamina e vários outros fármacos que existem disponíveis. Mas nada disso sozinho funciona. Então, a gente costuma dizer que é meio a meio, 50% a medicação, 50% a fisioterapia e a atividade física. Estou considerando aí tudo junto, né? Então, a fisioterapia ela é especializada, ela trabalha com aqueles sintomas que a gente sabe que o paciente tem ou vai desenvolver, né? Como dificuldade de marcha, rigidez, né? A própria lentidão de movimentos. Então, a gente trabalha especificamente com esses sintomas. Uma grande preocupação é o desequilíbrio, porque o desequilíbrio leva a quedas e quedas levam a fraturas, as lesões gravíssimas. Então, a nossa grande preocupação é prevenir quedas, né? Que já é comum, certamente comum em idosos e mais ainda em idosos com doença de Parkinson. Então, nós temos uma abordagem muito específica, fisioterapêutica. Mas também é importante a atividade física regular. Então, o paciente vai lá na PC, né, 2 vezes por semana, eu digo para ele, ser pouquíssimo é muito, muito pouco. Você precisa também fazer atividade de preferência aeróbia. Então, bicicleta estacionária, esteira, né, caminhada, que são atividades muito importantes para manter a qualidade de vida e a funcionalidade. Porque como é uma doença crônica, né, degenerativa, sem cura até o momento,
a nossa grande preocupação é manter a funcionalidade da pessoa, para ela ser independente, para fazer as coisas do dia a dia sem precisar de ajuda de terceiros. Ter essa qualidade de vida, né? Exatamente. Dentro das possibilidades. E o vereador e neurologista, Dr. Rogério Amorim, destacou a importância do diagnóstico correto e da fisioterapia no tratamento das pessoas com Parkinson. É fundamental aquelas pessoas que têm Parkinson primeiro ter um diagnóstico correto. Nem todo tipo de tremor, nem todo distúrbio de marcha é Parkinson. Depois, nós temos tratamentos não só farmacológicos, ou seja, remédios que são dados aos pacientes que retardam, inibem a progressão da doença e trazem muita qualidade de vida. Melhora do tremor, melhora dessa marcha, melhora do controle da urina, das fezes. E, em alguns casos, a neurocirurgia também tem um papel muito importante. Por algumas vezes, através de um procedimento cirúrgico, nós conseguimos interromper completamente esses tremores que tanto afetam a vida daqueles que têm Parkinson. Lembrando sempre que, independente do tratamento, a fisioterapia é um passo fundamental. Afinal de contas, ela mantém a musculatura do paciente ativa, inibindo assim não só a progressão, mas principalmente aos tremores, à postura e ao andar dos pacientes. Agora, doutor, quais são os estágios da doença? Então, na verdade, houve um grande entendimento em relação à evolução, ao diagnóstico e à evolução da doença de Parkinson nas últimas décadas, né? E antigamente a gente tinha muito uma referência em relação ao início dos sintomas motores como o estágio inicial da doença e dividia a doença como leve, moderada e grave a despeito da incidência de quedas, capacidade de deambulação, restrição ao leito, etc. Hoje em dia a gente sabe que a doença de Parkinson ela já apresenta sintomas até 20 anos antes do início dos sintomas motores. E há uma relação muito grande da doença com marcadores celulares que já estão presentes no trato gastrointestinal e no bulbo olfatório, ou seja, e tem alguma relação com aquilo que a gente come e com aquilo que a gente respira, desde 20 anos antes da doença. Sintomas esses que podem ser pré-desenvolvimento dos sintomas motores envolvem alterações do sono, insônia, distúrbio do sono, a gente chama de alterações complexas do sono, como distúrbio do sono REM, sintomas gastrointestinais, como constipação crônica grave, distúrbios autonômicos, como hipotensão postural. Isso já podem ser dicas, se você ainda tem uma história familiar positiva, de que a gente está num estágio pré-clínico da doença. Quando aparecem os sintomas motores, que em maior parte das vezes são mais prevalentes em homens acima dos 60 anos, mas vem aumentando a prevalência em pessoas mais jovens e também mulheres, como mostrou a reportagem, a gente já fala de um estágio inicial diagnóstico da doença. E que a gente usa uma escala que a gente chama de PDRS, que é uma escala unificada para avaliação motora e a lateralidade da doença, que a gente diferencia um estágio inicial, que envolve sintomas motores, mas não envolve o desequilíbrio do paciente, um estágio moderado, que às vezes já envolve os dois lados do corpo, do hemicorpo, mas o paciente já apresenta primeiros episódios de queda ou de instabilidade, mas ainda não está restrito ao leito, e um estágio que a gente chama avançado, que pode envolver tanto uma restrição ao leito, uma incapacidade na nebulação, como também sintomas de congelamento, que a gente chama de sintomas off medicação, ou até distúrbios cognitivos, que a gente chama da demência associada à doença de Parkinson. Doutor, em relação a esse tratamento, novo tratamento, né? Que todo mundo coloca sempre essa esperança, né, no novo. Como é que ele é distribuído? O medicamento, ele é uma demanda do Ministério da Saúde. Farmanguinhos é vinculado ao Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde organiza onde será entregue os medicamentos. Lembrando que a gente trabalha apenas com o Sistema Único de Saúde, né? Tem outras formas também, mas aí eu não sei te que aí depende do Ministério como ele vai fazer essa distribuição. Exatamente. Mas o certo é que o
medicamento existe, né? Exato. Agora, Vilma, você que está direto lá, né, também, trabalhando com as pessoas, há dificuldade de encontrar esses remédios? Especificamente esse, Algum, que acaba os de que ser são utilizados. recentemente produzido aqui na Farmanguinhos, não é tão difícil. Ele é via Rio Farms, o médico prescreve, o paciente se cadastra e tal. Outros remédios dependem das clínicas da família. Então, a gente tem um sistema que vem mais, né, do governo federal e outro que vem do município, através das clínicas da família. Nem sempre o paciente tem disponibilidade desses remédios. Em geral, Então, isso... o acesso é feito pela atenção primária. A atenção primária, como ela falou, são as clínicas da família e os postos de saúde. E lá, em geral, você tem acesso à medicação, a levodopa, amplamente disponível, né? Nas formas de baixa dose, associada à benzerazida, que é a medicação, a formulação mais clássica da medicação. Em relação aos agonistas dopaminérgicos, que são parte dos tratamentos sintomáticos, que são precedidos, geralmente, na ordem da prescrição da medicação, que envolve o pramipexol, eles são distribuídos através do Rio Farms. Do Rio Farms. E no Rio Farms, você precisa na verdade, o acesso do paciente. O Rio Farms é acessível a todo o paciente da rede SUS. Então, basta, na verdade, vai precisar de um comprovante de residência, um relatório do médico indicando a prescrição. Existe um documento que a gente chama de LME, do qual ele é preenchido pelo médico que prescreve. Esses documentos são levados a Rio Farms pela família do paciente ou pelo paciente. Ele tem, então, o acesso à medicação. Essa medicação é distribuída trimestralmente. O Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo e nós já voltamos. Não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre os novos e promissores tratamentos para a doença de Parkinson. E a gente tem dados da Organização Mundial de Saúde que mostram que 1% da população mundial com idade superior a 65 anos tem a doença. E no Brasil, estima-se que 200 mil pessoas sofram com o problema. Eu trago para vocês aí esses números, né? Essa questão. Tem aumentado cada vez mais o número ou, na verdade, às vezes até já existe agora que ele começa a aparecer? Como é que está, doutor? Olha, essa é uma pergunta que vale alguns milhões de reais, né? Está sendo em pesquisa. Mas, na verdade, o que a gente vem observando na literatura é de que há, sim, um aumento da prevalência. Isso é um ponto pacificado. Do ano 2000 até o ano 2020, houve uma duplicação, dobrou o número de casos da doença de Parkinson no mundo. Existe uma tese cada vez mais forte relacionando o desenvolvimento da doença de Parkinson com o acúmulo de proteínas que a gente chama de alfa-sinucleína, que são proteínas que se formam em conglomerados que aparentemente existe alguma relação com produtos químicos industrializados que a gente ingere na nossa flora intestinal e, enfim, químicos, e também com a poluição atmosférica, com o ar que nós estamos respirando. Então, agrotóxicos e substâncias tóxicas nocivas no ar estão relacionadas à manifestação da nossa doença. Então, melhorou sim o diagnóstico, sem sombra de dúvida, mas existe alguma coisa acontecendo que não dá para justificar só pela melhora do diagnóstico clínico. Pois é, né, doutora Elaine, a gente estava falando dos mistérios, os mistérios da doença de Parkinson. Sim, primeira causa, né? A causa ainda está sob pesquisa, multifatorial, a gente pensa uma parte genética, uma parte meio ambiente. De qualquer jeito, sabe-se que a maior faixa etária é na terceira idade, né? Se você pensa numa pessoa muito jovem, pode pedir um painel genético e ver como é que está. Uma coisa que eu acho interessante é a pesquisa entre Alzheimer e exatamente Parkinson. Por quê? Você pode ver pacientes com Parkinson tendo dificuldade cognitiva igual à doença de Alzheimer. Porém, o Alzheimer você não observa a mesma coisa,
É mais difícil de você ver as alterações como se fossem de Parkinson. Então, há aquela pergunta, será que tem relação, entendeu, das doenças? Aí eu também quero descobrir. Continuam as pesquisas, né? Isso. Agora, doutora Vilma, lá na associação, quantas pessoas estão sendo atendidas hoje e como as pessoas podem se beneficiar desse atendimento lá? A gente tem hoje 92 pacientes em programa, mas o que eu percebo é que quanto mais se divulga, quanto mais se fala, programas como esse vai ajudar as próprias pessoas buscarem seus sintomas, intuírem que podem ter doença de Parkinson e procurar o diagnóstico. Então, a cada vez que a gente divulga em meios, né, de comunicação, são muitos telefonemas que eu recebo. Eu acho que eu tenho Parkinson, agora que eu notei que eu estou tremendo mais de um lado do que do outro. Então, tem algumas características que precisam ser chamadas a atenção. O tremor vem de um lado do corpo, é uma forma que a gente chama de tremor dominante, né? É um tremor que diminui quando o paciente faz movimento e aumenta quando ele está em repouso, quando ele está parado. Há uma outra forma clínica que afeta mais o membro inferior, então o paciente tem uma certa rigidez que ele não identifica, mas isso leva a perna um pouco presa, alguma dificuldade para andar, quedas frequentes, é uma outra forma clínica da doença. A lentidão, que as pessoas que estão em torno do paciente percebem. Você está lento, você está andando devagar, você está lavando a louça muito devagar, está demorando muito para fazer as coisas. Então, tem alguns sintomas importantes, assim, que uma vez a gente divulgando, eu começo a receber telefonemas de pessoas que se identificam de alguma maneira. Não quer dizer que tem Parkinson, mas algumas têm sim. Algumas não tiveram oportunidade de procurar um neurologista, de fazer o diagnóstico. E a gente dá frequentemente essa orientação. Procure um neurologista, a APC só atende pacientes com diagnóstico e medicado, exatamente porque a gente entende que o medicamento é fundamental, além da fisioterapia, né? Então, a gente tenta trazer a família para dentro do ambiente da APC. Alguém aí falou uma grande família, é isso mesmo. As acompanhantes estão lá, a gente está instruindo, a gente está ensinando, porque se o acompanhante não percebe a dificuldade que o paciente dele tem, o parente dele tem, ele não vai saber lidar melhor com a doença. E há muito, muito tempo atrás eu percebi que sem a família a gente não tem sucesso. A família precisa conhecer, precisa saber como lidar e precisa tirar dúvidas, né? Precisa estar informada para saber lidar no dia a dia, familiares, né? chegam e perguntam por que ele faz isso ou faz aquilo, isso é um sintoma, não é um sintoma. Então, essa interação com o familiar age a favor tanto do familiar quanto do próprio paciente. Sim. Então, doutor, isso que a gente busca. E, doutor, na sua experiência, né, no dia a dia, como neurologista, qual é o alerta que a gente tem que ter para entender o sinal que faça com que a gente procure o médico, veja um diagnóstico correto? Existem alguns alertas que os americanos até chamam de red flags, né, alertas vermelhos, para o diagnóstico. Então, se você é um paciente que está apresentando instabilidade postural frequente, quedas inexplicáveis, novas na sua vida, se você apresenta um tremor de repouso assimétrico, unilateral em geral, assim, no braço ou numa perna. Ou seja, está parado assim, né? Vou mostrar. E aí começa a perceber. Como se estivesse quando pega uma colher, uma xícara. Quando pega uma colher, uma xícara, em geral, existe assim um chamado tremor fisiológico e tem também uma outra forma que a gente chama de tremor essencial, que são tremores de ação, são tremores durante uma atividade motora. Esses tremores que só aparecem durante uma atividade física ou o uso daquele membro, em geral, são diferentes dos tremores de repouso que são característicos da doença de Parkinson, né? É importante lembrar que não existe só a doença de Parkinson, existe também o que a gente chama de parkinsonismo, que são manifestações semelhantes à doença de Parkinson, mas que não são causadas por um distúrbio da substância negra ou da causa evidente da doença de Parkinson e podem estar associadas a um uso continuado de uma medicação que reduz a produção de dopamina e às vezes você precisa suspender aquela medicação, iniciar uma fisioterapia e o paciente pode melhorar. Então, são situações, a lentidão dos movimentos, como a Vilma comentou, que a gente chama de bradicinesia, a rigidez, que às vezes pode ser bilateral, pode envolver só os membros inferiores, mas pode envolver também os membros superiores, a perda da expressão dos movimentos da face, às vezes uma pessoa que era muito expressiva e começa a ficar com a face meio paralisada, como se tivesse colocado botox, por exemplo.
Isso também pode ser uma dica diagnóstica. E é importante que se leve ao neurologista. A atenção primária, ela não vai conseguir resolver amplamente o diagnóstico e a evolução adequada da trajetória desse paciente. E ela precisa do médico especialista nesse caso. E ter esses cuidados, né? Agora, doutora Elaine, lá na Farmanguinhos não existe esse atendimento direto, não, né? Não Pra existe. deixar claro, não existe. Não, lá depois da fabricação, a logística, ela simplesmente organiza os lugares que ela vai entregar, mas não se pega nada lá, entendeu? Tá, ok. E antes de ir para as considerações finais, eu pedi só para a Vilma dizer aonde está instalada a associação para que as pessoas possam procurar. Tá. Nós estamos ali no centro da cidade, em frente à Central do Brasil, no CIAD Mestre Candeia, que é um prédio público que tem várias secretarias e nós estamos lá em 2 salas do CIAD Mestre Candeia. Tá, ok. Agora eu vou pedir as considerações finais, começando pelo doutor Daniel, por favor, doutor. Inicialmente, queria agradecer o convite, é um prazer para mim estar aqui do lado de pessoas tão ilustres que movimentam o tratamento e o cuidado ao paciente com doença de Parkinson. Dizer que a doença de Parkinson não tem cura, mas tem tratamento e cuidar do paciente. A gente pode cuidar a qualquer momento e quanto mais precoce for instituído o cuidado, for instituído a reabilitação, for instituído a atividade física, melhor vai ser a evolução do paciente. Então, não devemos ter medo do diagnóstico, devemos ser colegas desse tratamento multidisciplinar e procure conversar isso com o seu médico, conversar isso no seu posto de saúde ou na sua clínica da família ou com o seu médico particular para tirar suas dúvidas e poder ter acesso à melhor opção terapêutica. Ok, obrigada, doutora Elaine, por favor. Eu peço primeiro que não se automediquem, que é uma coisa extremamente perigosa, que não deve ser feito. Em relação à fabricação do medicamento, é essencial que as indústrias brasileiras tenham essa pesquisa e desenvolvimento e também a oportunidade de fazer essas parcerias com empresas privadas para que incorporem essa tecnologia complexa para ampliar a população brasileira, né, o SUS, o acesso da população brasileira. Ok, muito obrigada. Doutora Vilma, por favor. Eu queria deixar aqui uma mensagem. Eu trato pacientes com doença de Parkinson há muitos anos. Não é o fim da linha. As pessoas fazem o tratamento, tomam medicação e têm uma vida praticamente normal. Então, é apenas por questão de incentivo. Procure fazer atividade física, tome medicação rigorosamente na hora certa, né, da forma como foi prescrita e sabe, a qualidade de vida fica garantida a partir daí. Nós somos lá na PC uma grande família, a gente tem festas, a gente sai juntos, a gente faz passeios e tal e tudo mais. E tem um clima de muita alegria, de muita tranquilidade entre os cuidadores, entre os pacientes, entre os parentes. Então, eu queria deixar aqui essa mensagem e finalizar dizendo que essa doença é muito complexa sim e ela é multidisciplinar. Uma parte da doença, por exemplo, vai precisar de outros profissionais de saúde. Nós não falamos, ele falou na faces, né? Mas tem dificuldade de voz, né? Tem dificuldade de deglutir, de engolir os alimentos. Então, a fonoaudióloga pode ajudar, a psicóloga pode ajudar por questões mais de nível emocional. Então, é uma doença complexa que pode requerer a assistência de vários profissionais de saúde, mas não é o fim da linha. Nós temos pacientes lá felizes, né? Com certeza. É um recomeço, né? Um recomeço, claro. É sempre um recomeço de uma nova história dentro da sua vida, né? Eu agradeço muito a presença de todos vocês para falar desse tema tão importante aqui. Muito obrigada. E o Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Obrigada pela presença de todos. Você também pode acompanhar a nossa programação pela internet. Os endereços estão na tela para você. Até o próximo programa. Tchau.